Olá, bom dia a todos. Essa apresentação tem como tema o estudo da energia de ativação como fator de modificações físico-químicas no concreto. Os integrantes do grupo são a Carolina Oliveira, a Isabela Dzigante, a Luana Shimabukuro e eu, Rodrigo Baraldi. Bom, nós temos como objetivos desse trabalho expor e comparar o comportamento de diferentes concretos e a sua resistência a partir de parâmetros teóricos de energia de ativação que se relacionam à sensibilidade de temperatura das reações, em específico as reações de hidratação das misturas dos concretos. E quais são esses concretos? O CRN1, o CRN2 e o CAD. Serão esses três tipos de concretos abordados nessa apresentação. Também pretendemos descrever fenômenos físicos, sendo possível a discussão sobre os campos térmicos de hidratação e as tensões de origem térmica. Bom, falando um pouco agora sobre a introdução, nós sabemos que a energia de ativação vem da ideia de que as moléculas devem ter uma quantidade mínima de energia cinética para reagir, certo? Então essa energia é a energia necessária para transformar os reagentes em produtos. A energia de ativação é responsável por indicar a sensibilidade térmica de uma reação, e então maiores valores da energia de ativação indicam a necessidade de uma quantidade de energia maior para iniciar a reação, implicando assim que essa reação será mais vulnerável à influência da temperatura. Estudos vêm mostrando que a energia de ativação é característica própria de cada mistura de concreto também, e depende de alguns fatores que modificam a hidratação do cimento, tais como o tipo de cimento, né, a composição química, massa, finura, aditivos químicos e minerais. Em reações exotérmicas, no caso da hidratação do cimento, os reagentes estão em um estado de energia superior ao estado dos produtos, assim como a gente percebe aqui nessa figura. Assim sendo, a energia de ativação é a diferença entre a energia necessária para a ativação da reação e o nível de energia dos reagentes, sendo que o calor total gerado na reação é a diferença entre o nível de energia dos reagentes e o nível de energia dos produtos, como visto aqui. Bom, o caso da hidratação do cimento teve uma crescente nas pesquisas, e ele trata-se de uma reação isotérmica, como eu disse anteriormente, a qual seu calor propicia o aumento da temperatura e massa do concreto, o que pode gerar tensões térmicas que levam a fissuras da estrutura no momento do seu resfriamento. Pode-se reduzir esse risco de fissura com alguns procedimentos, com algumas medidas, certo? Seria então a substituição do cimento por materiais de baixo calor de hidratação, também pela mudança no procedimento de construção, seria a redução da espessura das camadas e diminuição no ritmo de construção, pelo resfriamento do concreto e pela mudança das formas a qual o concreto é feito. Bom, nesse trabalho a gente vai usar um método que se chama ASTM, que é uma sigla internacional que se chama American Society for Testing and Materials, e é um órgão estadunidense de normalização. Essa norma ela vai tratar uma parte da lei de Arrhenius em suas formas mais simples. A energia de ativação foi considerada por Arrhenius como a quantidade de energia em excesso em relação à energia média que os reagentes devem possuir para que a reação ocorra. Então vai ser a partir dessa metodologia que a gente vai avaliar os tipos de concreto. Para a metodologia apresentada, foram utilizados dois tipos de cimento, o CP2F32 e o CP3AF32, sendo o CP2 usado na produção de concreto de resistência normal, que é o CRN1, e também o CAD, que é o concreto de alto desempenho, e o CP3AF32, utilizado na produção de concreto de resistência normal com escória, que é o CRN2. Bom, para a determinação das propriedades químicas, físicas e mecânicas foram feitas através do espectrofotômetro de absorção atômica.
O lote de cimento CP32, ele possui características similares devido às quantidades parecidas de óxidos. A diferença pode ser observada no óxido de alumínio, onde o valor foi de 1,38%. Logo, a reatividade química será praticamente idêntica. Para um método utilizado, foram feitos na STM C 1074-93. E os ensaios foram feitos na amostra de concreto, como dito anteriormente, CPF32, CP3AF32 e CP2F32. Os corpos de provas utilizados foram feitos em concreto peneirado de 50 mm por 100 mm. Os ensaios feitos foram resistência à compressão para a determinação de energia e ativação e também o ensaio de elevação adiabática de temperatura. O ensaio de elevação adiabática de temperatura, ele oferece a evolução de calor do material analisado. Esse processo permite que sejam determinados parâmetros de entrada em modelos de simulação de hidratação e cálculo de tensões térmicas. O calorímetro adiabático mede a elevação da temperatura e reduz ao mínimo as trocas de calor com o meio. O calorímetro deverá aquecer na mesma quantidade e velocidade do concreto, de modo que não haja trocas entre eles. Para controlar a temperatura do ensaio, utiliza termômetros de platina. Estes funcionam aos pares, sendo um colocado no centro do corpo de prova e o outro no calorímetro. Outros dois termômetros controlam a temperatura da antessala e o calorímetro. O equipamento medirá periodicamente a temperatura do corpo de prova e controla a temperatura entre o calorímetro e o corpo de prova. A medição deve ser realizada em intervalos de 1 hora, nas primeiras 24 horas, e em intervalos de 3 horas no final de ensaio. O ensaio será conduzido até temperatura e se estabiliza por 48 horas. O outro ensaio é a resistência de compressão dos corpos de prova de 50 mm por 100 mm do concreto. A STM C 1074-93 ela descreve que a determinação pode ser feita através de testes de resistência à compressão. A STM parte da lei de Arrhenius em sua forma mais simples e pode ser descrita como K, que é KT, que é a taxa da constante, que é igual a A, que é a constante dada pela geometria, fator pré-exponencial, vezes exponencial elevado a menos a energia de ativação, dividido pela constante universal dos gases, vezes a temperatura absoluta em Kelvin. A partir do manejo algébrico, conseguimos esboçar um gráfico cuja reta é a energia de ativação dividido pela constante universal dos gases e fazer as devidas comparações com os diferentes tipos de concreto. Agora, a partir do que foi comentado sobre o procedimento da STM C 1074-93, foi possível calcular a energia de ativação para os concretos estudados. E, como visto, a energia de ativação é uma medida da sensibilidade de uma reação à temperatura. Com isso, podemos verificar que os valores de energia de ativação calculados a partir deste método mostram que a reação de hidratação das misturas do CAD, que é o concreto de alto desempenho, e o CRN1 são, respectivamente, as misturas mais sensíveis a uma variação de temperatura, pois apresentam os maiores valores de energia de ativação. Outro fato que comprova a sensibilidade dos concretos CRN1 e do CAD são os ensaios de resistência à compressão dessas misturas, sendo que para o CRN1, a partir de 5 dias de idade, as curvas de resistência para temperaturas diferentes afastam-se uma das outras, como podemos observar neste primeiro gráfico. E para o CAD, como será mostrado a seguir, essa dispersão de curvas ocorre ainda mais cedo. Além disso, como observado anteriormente na metodologia, as misturas CRN1 e CRN2 apresentam características similares. Com isso, a partir destes gráficos, podemos inferir que para a temperatura de 22 graus, o CRN2 apresentou um desenvolvimento de resistência mais lento em relação ao CRN1, sendo que o CRN1 alcançou uma maior resistência aos 28 dias. Aos 33 graus, a partir de 10 dias, houve uma queda no ganho da resistência do CRN1 em relação ao CRN2. E em temperatura mais elevada,
houve também uma queda no ganho da resistência do CRN1 em relação ao CRN2. Assim sendo, observa-se que a mistura CRN1 é mais sensível à influência de temperatura, principalmente após 10 dias. Neste gráfico, vamos analisar a resistência do CAD ao longo dos dias em diferentes temperaturas. Bom, a partir dos dados desse gráfico, podemos perceber que o ganho de resistência do CAD é muito rápido. Podemos afirmar que esse ganho de resistência elevado se dá pelo fato da presença elevada de aglomerantes em sua composição. Uma vez com isso, podemos perceber que a tendência de que, na medida que a temperatura cresce, percebemos o aumento na taxa de evolução da resistência, até atingirmos o valor de 75 graus Celsius, onde essa tendência de resistência diminui e passa a agir de forma contrária. Neste novo gráfico, temos as curvas de todos os concretos analisados, para que assim se torne possível a comparação entre eles. Podemos perceber que o ganho de resistência do CAD é muito mais rápido em relação aos outros concretos peneirados analisados. A mistura CRN2 possui o menor valor de EA, implicando em uma menor sensibilidade à temperatura. Sendo assim, as variações de temperatura terão um efeito menor no desenvolvimento de resistência, como podemos observar nesta área destacada. Os resultados obtidos pelos ensaios de elevação adiabática de temperatura dos concretos são apresentados no gráfico a seguir. A quantidade de aglomerante de pasta e argamassa para as misturas CRN1 e CRN2 são praticamente idênticos. Porém, observando-se os dados dos ensaios de elevação adiabática de temperatura do CRN2, verifica-se que a escória granulada de alto forno, utilizada na presente aplicação, praticamente não conseguiu reduzir a taxa de calor gerado na mesma. Assim sendo, o CRN1 e o CRN2 são misturas de concreto com características mecânicas e térmicas semelhantes. Podemos visualizar que a escória promoveu uma pequena redução na taxa de calor gerado, apenas entre 10 e 180 horas de idade, de CRN2 em relação ao CRN1. Ainda podemos verificar que para as misturas CRN1 e CRN2 houve uma inversão na evolução de calor a partir de 180 horas de idade. A mistura de CAD com um elevadíssimo teor de aglomerante obteve uma maior elevação da temperatura. A partir do que foi discutido, sabe-se que a energia de ativação vem da ideia de que as moléculas necessitam de uma energia cinética mínima para que consigam reagir, e essa energia mínima é justamente a energia capaz de transformar reagentes em produtos. Com isso, nas reações do tipo exotérmicas, como é o caso da hidratação do concreto, os reagentes estão em um estado de energia maior que os produtos. Sendo assim, a energia de ativação é a diferença entre a energia necessária para ativar a reação e o nível da energia dos reagentes. Com isso, a sensibilidade térmica que um concreto apresenta pode ser indicada pela energia de ativação, onde quanto maior a energia de ativação, maior a energia inicial para a reação ocorrer e, consequentemente, mostra que esta reação é mais vulnerável à mudança de temperatura. Com base nos resultados apresentados, é possível afirmar que o concreto CRN2 é o menos suscetível à influência de temperatura, pois apesar de nos ensaios de resistência à compressão, os CRN2 apresentaram um desenvolvimento de resistência inicial mais lento em relação ao CRN1, isso foi modificado à medida que a temperatura foi aumentando, pois houve uma queda no ganho da resistência do CRN1 em relação ao CRN2. Além disso, o CRN2 possui a menor energia de ativação entre os três tipos de concretos aqui apresentados, desta forma, constatando mais uma vez que ele possui uma menor sensibilidade térmica. E como já comentado durante o trabalho, o concreto CRN1 possui características bem similares ao concreto CRN2. No entanto, nos ensaios de resistência à compressão desta mistura, o mesmo apresentou uma influência da temperatura a partir de 5 dias de vida, e no concreto de alto desempenho, que é o CAD, esta mudança iniciou-se ainda mais cedo, mostrando que o CAD possui mais sensibilidade à temperatura ainda do que o CRN1. Por fim, o presente trabalho teve como proposta mostrar a influência da temperatura no tempo de vida útil de 3 tipos de concretos, de forma que, quanto maior a influência da temperatura, maiores são os riscos do concreto apresentar problemas de fissuração em pouca idade. Sendo assim, temos que o CRN2 possui o melhor desempenho entre os ensaios promovidos, seguido do CRN1
e do CAD, este último que mostrou o pior desempenho. E essas foram algumas referências que foram úteis para o desenvolvimento do nosso trabalho. E é isso, muito obrigada por nos assistirem.